Amém, meus irmãos? Vamos lá para a terceira parte, amém, da doutrina elementar de Cristo. Estamos falando sobre o batismo no Espírito Santo, amém? É importante você dar uma passadinha na primeira parte que já foi liberada, você dá uma passadinha na segunda parte também, e agora nós vamos entrar na terceira parte, amém? Só nesse tópico, amém? Só sobre o ensino do batismo no Espírito Santo, amém? Tem muita coisa envolvida, amém? E é bom você passar na primeira parte, que já foi liberado, na segunda, e agora nós vamos entrar na terceira parte, amém? Então, nós finalizamos a segunda parte falando sobre os tipos de línguas, né? Que as línguas é um sinal inicial do batismo no Espírito Santo, amém? A primeira evidência do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas, línguas estranhas, amém? E essas línguas, amém? Existem tipos de línguas, amém? Nós já vimos o primeiro tipo, que é línguas como um sinal para o incrédulo, amém? Dá uma passadinha lá no segundo vídeo, na segunda parte, amém? Então, nós vamos ver agora, amém? Outro tipo de línguas, que é línguas para oração, amém? A língua para oração, ou línguas estranhas para oração, o homem fala a Deus, ninguém entende. O homem fala a Deus, mas ninguém entende, amém? E está escrito lá o versículo referência, 1 Coríntios 14, versículo 2, que vai falar assim: pois quem fala em línguas estranhas, como você queira, não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende. Ninguém o entende. Pois por meio do Espírito sobre empoderamento divino, por meio do Espírito, fala mistérios com Deus na oração. Amém? Línguas para oração. O homem fala a Deus, ninguém entende. Amém? Eu vou repetir para você. Pois quem fala em outras línguas, pois quem fala em línguas estranhas, não fala a homens, mas fala para Deus. Ninguém o entende, nem você entende. É você e Deus, por meio do Espírito. Amém? Línguas para oração. Línguas para oração também vai edificar a nossa fé santíssima. Amém? Lá em Judas capítulo 1, versículo 20 vai falar: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo, como nós já vimos, o homem, ele é um ser tripartite, amém? O homem, ele é espírito, tem uma alma e habita em um corpo, amém? Então, quando ele fala aqui, orando no Espírito Santo, não é orando com as suas faculdades mentais, não é orando com sua mente, amém? E muito menos com o seu corpo. Então, orar no Espírito Santo, amém? É orar em outra língua, em língua estranha. E quando eu faço isso, eu estou edificando a minha fé santíssima, amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, a parte A, fala: o que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Então você está na sua oração, amém? Você está edificando o seu homem interior. Você está edificando o seu espírito, amém? Você está edificando a sua fé santíssima, amém? Então, línguas para oração, amém? Agora nós vamos ver variedade de línguas, ou seja, línguas para interpretação. Amém, amados? Então, nós estamos vendo aqui os tipos de línguas, né? Como eu mencionei no início, as pessoas questionam, não, aquele povo lá no cenáculo, aqueles 120 falaram em línguas conhecidas, é tanto que as pessoas que estavam lá, aquela multidão, estavam ouvindo eles falarem nas próprias línguas delas. Sim, muito bem. Ali eram línguas como sinal para o incrédulo, amém? E eles creram
ouviram falar das grandezas de Deus, amém, nas línguas deles, e se arrependeram e foram batizados, amém, naquele dia. Línguas como sinal para o incrédulo. Nós vimos também línguas para oração, amém, agora variedades de línguas, ou seja, línguas para interpretação. Então, as línguas para interpretação, Deus fala ao homem. Línguas para interpretação, Deus fala ao homem. A oração, línguas para oração, o homem fala a Deus. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo é o 5, vai falar assim. O apóstolo Paulo, ele vai falar assim. Isso lá na igreja de Corinto, amém? Eu quero que vocês todos falem em línguas. Todos falem em línguas. Mas, muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que queria que todos aqueles que estavam lá, vamos supor 10 mil pessoas naquela congregação, naquela igreja, ele queria que todos eles falassem em línguas estranhas, em línguas desconhecidas. Mas eu quero mais que vocês profetizem, porque quem profetiza, amém, é superior ao que fala em línguas estranhas. Só que ele vai dar um ponto aqui. A não ser que quem fala em línguas estranhas as interprete, para que a igreja receba o que? Edificação. Línguas para interpretação, Deus falando ao homem, Deus falando ao homem. Amém? Então, ele fala aqui que quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que quem fala em línguas interprete para que as pessoas que estão ouvindo sejam alcançadas por Deus. Línguas para interpretação. E essa língua para interpretação, amém, se está sendo interpretada, preste bem atenção, interpretar não é traduzir. Interpretação é diferente de tradução. Amém? Se eu começo a falar em outras línguas, amém, em um determinado local, em uma igreja, seja onde for, amém, se tem pessoas indultas lá, certo? Eu vou ter que interpretar para que aquela pessoa entenda e seja alcançada. Se eu estou interpretando, todos estão entendendo o que Deus está falando. Amém? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Se você fala em línguas, amém, você tem que orar para que possa interpretar. Amém? Aleluia. E também serve para edificação coletiva. Edificação coletiva. Línguas para interpretação, para edificação coletiva. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, é o versículo referência, que vai falar assim: assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, inclusive o dom de falar em línguas, procurem progredir para a edificação da igreja. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, e se esse dom for o dom de falar em outras línguas, dom espiritual, 1 Coríntios capítulo 12, são 9 lá os dons, inclusive o dom de falar em outras línguas, procurem progredir, ou seja, ore para que possa interpretar, para que a igreja seja edificada. Amém? Então, amados, nós vimos aqui 3 tipos de línguas, amém? Você aprendeu, amém?
Línguas como sinal para o incrédulo, amém? Lá em Atos nós vemos isso, amém? Línguas para oração, línguas para interpretação, variedades de línguas para interpretação. Então nós vimos aqui os versículos, referência, amém? Depois você passa novamente no vídeo, anota lá os versículos e vai dar uma papiradazinha, vai meditar, amém? Para você ficar bem fundamentado, amém? Nessa doutrina. Aleluia! Mas então agora para encerrarmos, amém? Nós vamos ver aqui 1, 2, 3 textos, amém? Que tem como as línguas estranhas, amém? Como sinal inicial do batismo no Espírito Santo, amém? Como a primeira evidência do batismo no Espírito Santo, amém? Falar em outras línguas, amém? E o primeiro texto que nós vamos ler aqui é Atos capítulo 8, versículo 5, Atos 8, versículo 5 ao 19. Atos 8, 5 ao 19. Aleluia! E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam e ouviam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Estes eram os sinais que Filipe estava fazendo. Eles ouviam e viam. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido muita gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. O povo lá via aquelas maravilhas que esse mágico fazia, entre aspas, e diziam que ele era poderoso, que ele era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Eles falavam isso com esse mágico, Simão. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Porém, mais, eu gosto do mais aqui, mais, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, o mágico. Até o próprio mágico creu. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Ficou acompanhando Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam. E ficava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então aquele povo, através da pregação, amém, os sinais que Filipe estava fazendo naquele local, aquele povo, eles se arrependiam, criam, amém, eram batizados nas águas, amém. Eram batizados no nome de Jesus. Então aqueles apóstolos chegou até aquela localidade e impuseram as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. E Simão vendo, aqui é importante, e Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era-lhes dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, investidos
de poder do alto, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba também esse poder. Recebam também esse dom, o Espírito Santo. Então, amados, Simão ele estava vendo alguma coisa. No versículo 18 diz que Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era-lhes dado o Espírito Santo e era um poder. Então ele estava vendo alguma coisa estava acontecendo. Quando os apóstolos impunham as mãos naqueles que já tinham sido batizados nas águas e naqueles que já tinham sido já tinham recebido Jesus como Senhor. Então eles estavam vendo alguma coisa. Amém? O que era que eles estavam vendo? A evidência do batismo no Espírito Santo. Imposição das mãos, batismo no Espírito Santo, era um poder que Simão estava vendo e ele estava querendo aquilo também. Amém? Ele também queria receber esse poder, ele estava vendo alguma coisa. Amém? Então o que ele estava vendo era o quê? Era o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Amém? E os sinais que acompanhavam depois que aquela pessoa era capacitada com o poder do alto. Milagres, prodígios e maravilhas. Amém? Então nós vamos agora lá para Atos capítulo 10, versículo 37. Amém? Vamos falar também de um povo. Amém? Eu vou parafrasear aqui, eu não vou ler. Então, existia um povo que Cornélio era um soldado romano, um centurião romano, e ele tem uma visão, amém? A palavra diz que ele era um injusto e dava esmolas, né? E ele tem uma visão e manda chamar Pedro, que está em outra localidade, amém? Que eu não lembro o nome agora. E Pedro chega até Cornélio e eu vou parafrasear e começa a pregar a respeito de Cristo. Né, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e todo aquele que crer nele será salvo. E Pedro pregando, amém? A palavra diz que o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sobre aqueles que estavam ouvindo a pregação de Pedro, amém? E eles começaram a falar noutras línguas. O Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar noutras línguas. Atos capítulo 10, versículo 37, versículo 44 ao 48, você vai ver isso aí que eu estou mencionando, amém? Então eles creram, Pedro pregou, eles creram, ali foi tudo rapidinho, eles creram, receberam Jesus, creram na palavra de Pedro, foram batizados no Espírito Santo, falaram em outras línguas e consequentemente já foram batizados nas águas. Ali foi tudo rapidinho. Se arrependeram, batismo em Cristo, batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar noutras línguas, e foram batizados nas águas. Amém? Lá em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7, é outro texto que fala a respeito da evidência, da primeira evidência, do primeiro sinal do batismo no Espírito Santo. Atos 19, esse aqui eu quero ler para você, para não ficar só nas minhas palavras, para a gente finalizar essa terceira parte. Atos 19 vai falar assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos não ouvimos nem falar sobre o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: Então, em que vocês foram batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo diz: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles ouviram e foram batizados no nome do Senhor Jesus. Amém? E Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram todos os 12 homens.
Então, eles creram, foram batizados. Aqui já foi ao contrário do que aconteceu com Cornélio. Como eu falei em um vídeo passado, não existe ordem, amém? Quem vem primeiro, o batismo nas águas ou o batismo no Espírito Santo? Não, nós vemos que o pré-requisito para a salvação é o batismo em Cristo, é o novo nascimento, amém? É você se arrependendo, confessando Jesus como seu Senhor. Esse é o pré-requisito para a salvação, amém? Mas o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo não existe, não é relevante a ordem, amém? Lá em Cornélio, eles creram, foram batizados no Espírito Santo e depois foram batizados nas águas. E já aqui nós vemos ao contrário, eles creram, receberam Jesus, foram batizados no nome de Jesus, foram imersos no corpo de Cristo, amém? Foram batizados nas águas, amém? E depois foram batizados no Espírito Santo. Não há relevância na ordem entre batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Então, nós acabamos de ver aqui, amém, 3 textos, referência, amém, falando sobre o sinal inicial do batismo no Espírito Santo, amém, da primeira evidência do batismo no Espírito Santo, amém. Então nós vemos lá em Atos capítulo 8, amém, o primeiro sinal foi eles falarem línguas, falarem em outras línguas, amém. Lá em Atos capítulo 10, a história de Cornélio, amém? Eles creram e foram batizados no Espírito Santo e já falaram em outras línguas, amém? E agora em Atos capítulo 19, eles creram, foram batizados no Espírito Santo, foram empoderados do céu e a evidência falaram em outras línguas. Amém, amados? Então, finalizamos aqui, amém? Essa doutrina fundamental, esse ensino rudimentar, essa doutrina, esse ensino básico, amém, de Cristo, amém, que é o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar noutras línguas, em línguas estranhas, amém. Então nós estamos falando aqui sobre as doutrinas elementares de Cristo, amém. Seria importante você passar nos vídeos anteriores, eles estão lá bem... o título lá está falando, né, doutrinas elementares, está falando sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos. Nós já passamos por batismo em Cristo, batismo nas águas e estamos encerrando agora batismo do Espírito Santo, amém, que foi 3 partes, né, tive que dividir, senão ia ficar um vídeo muito longo, tive que dividir, está dividido em 3 partes, esse batismo do Espírito Santo. Amém? Tem muita coisa, muitos detalhes que eu queria passar. Amém? E a semana que vem nós vamos dar continuidade nessas doutrinas elementares. Nós iremos falar sobre imposição de mãos. Amém? Não tem muito o que falar sobre imposição de mãos. Amém? Acho que vai ser um vídeo bem curto, imposição de mãos, para nós podermos dar sequência, amém, as outras 2 doutrinas elementares para nós finalizarmos, amém, que é a ressurreição dos mortos e juízo eterno, que são, para mim, são as doutrinas mais importantes das doutrinas elementares de Cristo, amém. Então, fique com Deus, a graça e a paz, amém. E a semana que vem eu também vou estar falando, né, estar dando continuidade, na verdade, ao resumo do livro de Kenneth Hagin, do saudoso Kenneth Hagin, Como Ser Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, até a semana que vem, no nome de Jesus. Amém? Tenha um final de semana abençoado, uma semana próspera, no nome de Jesus. E até lá. A graça e a paz.